Seguindo com as aulas de teologia sistemática, a gente está estudando agora a doutrina de Deus, também chamada de teologia própria, ou teologia propriamente dita. Quer dizer, quer dizer Deus, logia, vem de logos, estudo, seria o estudo de Deus. A gente acaba que estuda outras coisas também que estão relacionadas com Deus, com as coisas que estão reveladas na Bíblia, mas, se a gente for pensar, teologia propriamente dito é justamente isso, é o estudo de Deus, e é o que a gente está vendo agora. Então a gente já falou a respeito de como a gente pode conhecer a Deus, de como a gente pode saber a respeito da existência de Deus, e agora a gente vai começar a falar mais propriamente a respeito do ser de Deus, começando pelos atributos incomunicáveis de Deus. E a pergunta que a gente está fazendo é essa daqui. Como Deus é diferente de nós? É isso que a gente está tentando responder aqui. Existem várias maneiras de a gente classificar os atributos de Deus. Quando a gente fala sobre os atributos de Deus, a gente está falando sobre várias características, várias informações que a gente tem a respeito do caráter de Deus, do ser de Deus. E uma das maneiras de classificar os atributos de Deus é essa daí. É a gente falar a respeito de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Essa é a maneira mais tradicional e essa também é a maneira que a gente vai estar utilizando aqui, seguindo o Wayne Grudem. Tradicionalmente, quando a gente fala sobre atributos comunicáveis, a gente está falando de atributos, a gente está falando de características de Deus que, em alguma medida, Deus comunica ao ser humano, por isso que são chamados de comunicáveis, quer dizer, são atributos que Deus possui e que os seres humanos também possuem. E quando a gente fala sobre atributos incomunicáveis, a gente está falando sobre atributos, sobre características do ser de Deus que não são comunicados ao ser humano, quer dizer, são características que Deus não transmite ao ser humano. Essa é a maneira tradicional de pensar nesse assunto. No entanto, a gente pode fazer algumas ressalvas a respeito disso. Nenhum atributo de Deus é absolutamente comunicável. Existe uma distinção, uma separação radical entre o ser de Deus e o nosso ser. Existe uma distinção radical entre o Criador e a criatura. Nesse sentido, nenhum atributo de Deus é absolutamente comunicável. Deus é simplesmente diferente daquilo que nós somos. Por outro lado, a gente também pode falar que nenhum atributo de Deus é absolutamente incomunicável, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem e semelhança, ela realmente abrange todo o nosso ser e todo o ser de Deus. Então, nenhum atributo de Deus, se a gente analisar bem, é totalmente incomunicável. Ainda assim, a gente pode dizer que essa é uma classificação útil, ela é bastante utilizada, e a gente vai estar seguindo ela pensando o seguinte: há atributos de Deus que são mais comunicáveis e há atributos de Deus que são mais incomunicáveis. Então, ao invés de a gente pensar numa separação absoluta entre essas duas coisas, melhor a gente pensar que todos os atributos de Deus são, em alguma medida, comunicáveis e, em alguma medida, incomunicáveis. Só que alguns são mais comunicáveis, a gente encontra mais esses atributos no ser humano, e outros atributos são mais incomunicáveis, quer dizer, a gente não encontra isso no ser humano na mesma medida. Antes da gente falar sobre os atributos ditos, a gente também deve comentar a respeito dos nomes de Deus nas Escrituras. O normal que a gente encontra nas Escrituras é que o nome de uma pessoa diz alguma coisa a respeito do seu caráter. A gente perdeu muito isso na cultura ocidental contemporânea. A gente coloca o nome das pessoas simplesmente, a gente escolhe o nome dos nossos filhos pensando mais no nome que a gente gosta, mas quando a gente examina as Escrituras, o costume é se dar nomes que tenham algum significado. Se a gente começar a pensar nos nomes de vários personagens bíblicos, a gente vai ver que o nome deles tem alguma coisa a ver com a personalidade deles. Abel quer dizer alguma coisa como vapor, alguma coisa como breve, que faz referência à vida breve que Abel acabou tendo. Ou Eva significa
alguma coisa relacionada com o fato dela ser a mãe de todos os viventes. Adão tem a ver com o fato de que ele foi feito a partir da terra, e por aí vai. A gente vê isso acontecendo constantemente pela Bíblia. Os nomes das pessoas não são escolhidos aleatoriamente, mas tem alguma coisa a ver com a história daquela pessoa, ou como aquela pessoa nasceu, enfim, coisas assim. E não é diferente a respeito de Deus. Os nomes que a Escritura usa para Deus falam alguma coisa a respeito de Deus. Ele tem um significado muito importante. A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus 6,9, santificado seja o teu nome. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente está querendo que o nome de Deus seja de alguma maneira santificado, que ele seja guardado, que seja considerado especial. A gente ainda tem um pouco disso na nossa cultura, né? É de proteger o seu nome, tem alguma coisa a ver com ter um bom nome, tem alguma coisa a ver com a relação entre o nome e o caráter da pessoa. E isso também aparece no mandamento quando a gente fala não tomar o nome de Deus em vão. Quer dizer, algumas pessoas entendem isso como a gente não pode ficar repetindo o nome de Deus, a gente não pode falar a palavra Deus. E, de fato, isso já foi entendido dessa maneira por muitas pessoas por muito tempo. Mas, na verdade, a questão aqui não é de a gente ficar repetindo o nome de Deus, mas sim essa relação entre o nome e o caráter. Quer dizer, a gente não deve tomar o nome de Deus de uma maneira leviana, porque isso no sentido de a gente ofender o caráter de Deus quando a gente faz um mau uso do nome de Deus, às vezes atribuindo a Deus coisas que não são verdade, ou, enfim, tripudiando do nome de Deus de alguma maneira. Essa é a ideia de não tomar o nome de Deus em vão. Em resumo, para as Escrituras, existe uma relação muito forte entre o nome de uma pessoa e o caráter dessa pessoa, e isso não é diferente quando a gente está falando a respeito do nome de Deus. Existem muitos nomes de Deus na Bíblia, na verdade. Deus é chamado por diferentes nomes, e muitos desses nomes são retirados da própria criação. Aqui, por exemplo, em Isaías 31:4. Porque assim me diz o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores, assim o Senhor dos exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Quer dizer, nesse ponto aqui, Deus está sendo chamado de leão, ou está sendo comparado com um leão. Aqui em Isaías 31:5. Como ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Deus está sendo comparado aqui, está sendo chamado como uma ave. Também Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui Deus, ou mais especificamente o Filho, está sendo comparado com o cordeiro, está sendo chamado de cordeiro ou de ovelha. E Salmo 84:11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Deus aqui sendo comparado com o sol, ou sendo comparado com um escudo. Esses nomes aí sendo utilizados para Deus. Também existem muitos nomes de Deus que são retirados da experiência humana. Aqui, de novo, Isaías 61:10. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Quer dizer, aqui a experiência do casamento, do noivo, da noiva, essa realidade da experiência humana sendo utilizada para se referir a Deus. Ou aqui em Deuteronômio 32:6. E é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Aqui Deus sendo chamado de um Pai. E o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus sendo chamado de um pastor, também uma coisa aí familiar para a experiência humana, a relação entre o pastor e as ovelhas.
que isso nos ensina? Em alguma medida, toda a criação revela algo a respeito de Deus. É alguma coisa que a gente já falou, que Deus ele se revela de uma maneira especial através da sua palavra, ele se revela de uma maneira íntima, falando ao nosso coração, e Deus também se revela através de toda a criação. Toda a criação, de alguma maneira, está revelando alguma coisa a respeito do ser de Deus. A gente não deve exagerar isso, fazer grandes especulações em cima disso, mas a ideia aqui de que toda a criação, de alguma maneira, está falando alguma coisa a respeito de Deus. Por isso a gente pode comparar Deus ao sol, a gente pode comparar Deus a um leão, a uma ave, a gente também pode falar a respeito de Deus dentro de experiências comuns da realidade humana, como o casamento, ou como o fato de Deus ser o nosso Pai, ou como o fato de Deus ser como um pastor para nós, como se nós fôssemos as suas ovelhas. Outra coisa também é que a Bíblia utiliza linguagem antropomórfica para se referir a Deus. Antropo vem de homem e morfa de forma. E a Escritura usa esse tipo de linguagem para falar a respeito de Deus. Deus fala conosco numa linguagem que nós podemos entender. Então, frequentemente, Deus é falado nas Escrituras como se ele fosse uma pessoa. Então, a Bíblia fala a respeito de Deus ter ouvidos, de Deus ter boca, de Deus ter mão, de Deus ter pés e por aí vai. E, no entanto, Deus é espírito. Ele não tem um corpo físico. Então, estritamente falando, Deus não tem nenhuma dessas coisas. Mas é a maneira como a Escritura fala a respeito de Deus, como se Deus fosse uma pessoa, no formato de uma pessoa, antropomórfico, porque essa é uma maneira de comunicar, essa é uma maneira para que nós possamos entender melhor quem Deus é. E Deus criou o universo com a intenção de demonstrar a sua glória. Quer dizer, não é acidental que toda a criação revela algo a respeito de Deus. Isso faz parte da intenção de Deus. Deus tinha esse telos, ele tinha esse propósito com a criação de que ela revelasse a respeito da sua glória. Então não é acidental que a gente vê na natureza, na criação, melhor dizendo, em todo o universo, essa revelação de Deus. Essa era a intenção de Deus desde o início. É o que fala aqui em Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que é uma colocação, na verdade, de seres celestiais, dos serafins, que estão falando justamente isso. Deus é totalmente santo e a terra toda ela está cheia da glória de Deus. Esse é justamente o propósito dele, por isso que a gente pode ver a glória de Deus sendo refletida em toda a criação. Antes de falar dos atributos também, a gente deve pensar que a gente deve ter definições equilibradas dos atributos incomunicáveis de Deus. Quando a gente fala sobre os atributos incomunicáveis, existe um par de enganos que a gente pode cometer e dos quais a gente deve se resguardar. Primeiro, a gente pode pensar num Deus que é muito diferente de nós. E aí é um Deus muito distante de nós. É um Deus que é quase como uma estátua de mármore impassível com o qual a gente não pode se relacionar. A gente também pode pensar muito pouco a respeito de Deus e antropomorfizar demais a Deus, e com isso Deus perde a sua divindade, ele parece só um ser humano, ou talvez um ser humano melhorado, com mais poderes. A gente deve evitar esses dois extremos e ter uma visão equilibrada a respeito do ser de Deus a partir daquilo que é revelado nas Escrituras. Quer dizer, se a gente não compreende efetivamente cada atributo de Deus, ou especificamente cada atributo incomunicável de Deus, a gente acaba extrapolando aquilo que a Bíblia nos ensina. E nisso a gente vai estar adorando a um ídolo. Ao invés da gente estar falando a respeito do Deus das Escrituras, a gente vai estar falando sobre o Deus da nossa imaginação, fruto de uma teologia especulativa. E nisso a gente vai estar criando um ídolo e vai estar adorando a esse ídolo ao invés de adorar o Criador. Então, uma teologia especulativa é uma coisa que nós não queremos aqui. O que nós queremos é um exame cuidadoso daquilo que as Escrituras falam a respeito de Deus. Então, com tudo isso, vamos falar aqui a respeito, um a um,
desses atributos incomunicáveis de Deus. E o primeiro deles é a independência de Deus. A gente pode definir independência da seguinte maneira: Deus não precisa de nós ou do resto da criação para nada. Então, essa é a primeira parte da nossa definição. Deus é independente, ele não precisa de nós, ele não precisa do resto da criação para nada. A segunda parte da definição é que nós e o resto da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Quer dizer, apesar de que Deus não precisa de nós ou do resto da criação para nada, ainda assim, nós e o resto da criação podemos glorificar a Deus e dar alegria a Deus. Então, essa é a visão equilibrada que nós queremos ter a respeito da independência de Deus. Esse atributo de Deus é às vezes chamado de autoexistência. Ao invés de falar sobre independência, a gente pode usar o termo autoexistência. E outro termo para isso é aceidade. Aceidade vem das palavras latinas ace, que significam de si mesmo. Então, o termo mais técnico para independência seria autoexistência ou aceidade. E a gente tem vários testemunhos na Escritura a respeito disso. Aqui, Atos 17, 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quer dizer, o Criador dos céus e da terra, ele não é servido por mãos humanas, ele não precisa de coisa alguma. É isso que está falando aqui nesse texto. Jó 41:11. Quem primeiro deu a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Mais uma vez, Deus não depende de ninguém, ele não deve nada a ninguém. Ou o Salmo 50, os versos 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Não que Deus tenha fome, ele não tem fome, mas ainda que tivesse, ele não teria que falar isso para ninguém. Todos os animais do campo são dele. É até um pouco engraçado, Deus poderia simplesmente se fartar dos animais do campo, mas nem mesmo disso ele tem necessidade. A gente deve considerar que o ser de Deus é algo totalmente único. Não é apenas que Deus não precisa da criação para nada. Deus não precisava da criação para nada. Deus não tinha a necessidade de criar. Isso é importante porque, até popularmente, algumas pessoas pensam ou dizem que Deus criou porque ele estava se sentindo só. Então ele criou porque ele queria companhia. Isso certamente não é verdade. Deus não precisava da criação. Não é só que ele não precisa da criação hoje. É porque em momento algum ele precisou disso. A criação é simplesmente um ato da vontade livre de Deus e ele não tinha necessidade de criar, porque Deus ele é independente, ele é autoexistente, ele se satisfaz em si mesmo. A diferença entre a criatura e o Criador é uma diferença imensamente vasta. Por Deus existe uma ordem de ser fundamentalmente diferente. É a distinção entre o Criador e a criatura. Aqui a gente realmente deve manter essa distinção e entender que Deus não tem necessidade de nada. Nós sim, nós temos necessidade de muitas coisas e principalmente nós temos necessidade de Deus. É importante a gente enfatizar que o ser de Deus é qualitativamente diferente do nosso ser. A ordem do ser de Deus é uma ordem diferente da ordem do nosso ser. E a outra consideração é a consideração de equilíbrio com respeito a essa doutrina é o fato de que nós e o resto da criação podemos glorificar a Deus e dar-lhe alegria. Quer dizer, ao afirmar a independência, a autoexistência, a aceidade de Deus, a gente não quer partir aqui para uma concepção de Deus de pensar que ele está distante de nós, que uma vez que ele não precisa de nós, então que nós não podemos de uma maneira alguma nos relacionar com Deus. Isso certamente não é verdade, segundo as Escrituras. Apesar
dessa independência de Deus, nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos glorificar a Deus e nós podemos dar alegria para Deus. Ele se relaciona de fato conosco e nós podemos nos relacionar com Ele. O segundo dos atributos incomunicáveis que a gente quer falar é a imutabilidade de Deus. A gente define da seguinte maneira: Deus é imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Essa é a primeira parte da nossa definição. Mas Deus age e sente emoções, e age e sente de maneira diferente em resposta a diferentes situações. É importante ter esse equilíbrio dentro da definição, para a gente não pensar que a imutabilidade de Deus é uma imutabilidade absoluta, que nenhum tipo de mudança pode acontecer com o ser de Deus. Ou melhor, que nenhum tipo de mudança pode ser observado em Deus. E aqui vamos ver as provas nas Escrituras a respeito disso. Primeiro, Deus não muda em seu ser. No seu próprio ser, na sua perfeição, Deus não passa por mudança. Olha o que diz o Salmo 102, 25 a 27. Em tempos remotos lançastes o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Quer dizer, a criação passa, a criação perece. Mas Deus é sempre o mesmo. Os anos de Deus jamais terão fim. Ou Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Quer dizer, o ser de Deus não passa por mudança. Ou Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda então no seu ser e na sua perfeição. Deus também não muda nos seus propósitos. É o que fala o Salmo 33:11, por exemplo. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Quer dizer, os planos de Deus ou os propósitos de Deus não podem ser mudados. Deus também não muda em suas promessas. É o que a gente vê, por exemplo, no primeiro livro de Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Quer dizer, aqui está fazendo também referência às promessas de Deus. As promessas de Deus são imutáveis. E aí, a gente pode fazer a pergunta: Deus muda de ideia? Porque há passagens nas Escrituras que parecem indicar que Deus muda de ideia. Por exemplo, aqui em Êxodo 32, 9 a 14. É um texto muito longo, vou dizer o que está acontecendo aqui, é que parece que Deus se irrita com o povo de Israel e quer destruir o povo de Israel. Então Moisés, ele roga pelo povo de Israel e esse texto termina dizendo: então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Então, esse texto está afirmando que Deus mudou de ideia. O que isso quer dizer? E outro texto assim é Isaías 38, de 1 a 6. O rei Ezequias, ele estava enfermo, o rei Ezequias estava com uma enfermidade mortal, iria morrer, então ele orou para Deus e mais uma vez, esse texto tem a ideia aqui de que Deus mudou de ideia, quer dizer, a princípio Ezequias iria morrer, mas diante da oração dele, diante da oração de Ezequias, então Deus ouve a oração e acrescenta 15 anos à vida de Ezequias. Então, parece que mais uma vez aqui Deus está mudando de ideia. E um último exemplo, a gente vê no livro de Jonas, quando Deus tem o propósito de destruir a cidade de Nínive, mas diante da pregação de Jonas e do arrependimento das pessoas da cidade, o texto diz aqui, Jonas 3,10, que Deus mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, como a gente deve entender isso daí? Além da ideia de que, desculpa a redundância, a ideia de que Deus muda de ideia, a gente também tem a percepção de que
há passagens que afirmam que Deus se arrepende. Aqui em Gênesis 6:6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. É assim que esse texto aparece na Nova Almeida Atualizada. Mas na Almeida Corrigida e Fiel, é uma tradução mais antiga e mais literal, o texto diz o seguinte, em vez de falar o Senhor ficou triste, diz arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E a mesma coisa aqui em 1 Samuel 15, 10 a 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento, quer dizer, me arrependo de haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Como a gente deve entender, então, esses textos que falam a respeito de Deus mudando de ideia ou que falam a respeito de Deus se arrependendo? O que a gente deve dizer é o seguinte, Deus não muda no seu ser, Deus não muda nas suas promessas, Deus não muda nos seus propósitos. Todas essas coisas a gente sabe, elas são afirmadas por várias passagens falando a respeito do ser de Deus, a respeito das suas promessas, nos seus propósitos. Mas a gente deve afirmar, biblicamente, que Deus muda a sua atitude. Deus responde de forma diferente a diferentes situações. Deus se expressa de forma diferente a comportamentos diferentes. Então, Deus, de fato, ele fica triste com o pecado do ser humano. Deus se alegra com o arrependimento do ser humano. A atitude de Deus muda. Então, diante do arrependimento dos ninivitas, Deus ele decide não destruir aquela cidade. Diante do comportamento de Saul, Deus fica desgostoso de ter colocado Saul como rei. Diante da oração de Moisés, Deus decide que não vai destruir o povo de Israel. Então, a gente vê, embora os propósitos de Deus sejam sempre os mesmos, a maneira como Deus se comporta, a maneira como Deus responde ao ser humano muda em diferentes situações. Então, Deus se expressa de formas diferentes a comportamentos diferentes do ser humano. Isso é afirmado aqui em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, é necessário que o povo se arrependa, é necessário que o povo ore, que busque a Deus. E Deus vai responder positivamente a isso. E o contrário também é verdade. A falta de arrependimento da parte do povo vai fazer com que Deus não tenha misericórdia do povo. Então a gente deve manter o equilíbrio entre essas diferentes coisas, entre entender que não há mudança no ser de Deus, que não há mudança nas suas promessas, nos seus propósitos, mas que Deus responde de maneiras diferentes a diferentes situações. E aqui a gente entra na questão da impassibilidade de Deus. Impassibilidade significa dizer que Deus não tem paixões. Isso é afirmado, por exemplo, na Confissão Batista de Londres de 1689, também afirmado na Confissão de Fé de Westminster. Nesse ponto, as duas confissões falam exatamente a mesma coisa. Eu estou destacando aqui, quando está falando a respeito de Deus e da Santíssima Trindade, é dito que Deus é um ser sem corpo, partes ou paixões. Então, a confissão ela afirma isso, que Deus não tem paixões. E a referência principal que tanto a Confissão de Fé de Westminster quanto a Confissão de Londres tem para essa afirmação se encontra em Atos 14:15, que diz o seguinte: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui na Nova Almeida Atualizada, eu destaquei, fala sentimentos. Agora, mais uma vez, na Almeida Corrigida e Fiel, uma tradução mais antiga e mais literal, diz que nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. A mesma coisa acontece na língua inglesa. Na língua inglesa também, traduções mais modernas falam sobre sentimentos, traduções mais antigas, como a King James, por exemplo,
falam a respeito de paixões nesse texto. A palavra em grego que está sendo traduzida, seja por sentimentos, seja por paixões, é essa daqui, homoiopathes. É isso que está sendo traduzido aqui como sentimentos ou como paixões. Essa palavra, ela, aliás, também aparece aqui nesse texto de Tiago 5,17. Na Nova Almeida Atualizada, diz assim: Elias era homem semelhante a nós. E na Almeida Corrigida Fiel diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, essa para dar um pouco mais de ideia do que essa palavra aí significa na língua grega, o que a gente está falando aqui. O Wayne Grudem, ele rejeita a doutrina da impassibilidade de Deus. E aqui eu quero discordar respeitosamente do Wayne Grudem, porque ele entende que paixões, então, é um sinônimo de sentimentos. E, segundo ele entende, a Bíblia não afirma isso a respeito de Deus. A Bíblia não afirma que Deus não tem sentimentos. Claramente, a Bíblia afirma que Deus tem sentimentos. Mas, de novo, eu quero respeitosamente discordar do Wayne Grudem e afirmar a doutrina da impassibilidade de Deus. Eu, pessoalmente, subscrevo a Confissão Batista de Londres, de 1679, e concordo quando ela fala que Deus não tem partes ou paixões. E, na verdade, eu acho que essa é uma doutrina muito importante quando compreendida corretamente. A gente deve pensar o seguinte: quando a confissão fala a respeito de Deus não ter paixões, ou como na teologia tradicional a gente fala que Deus não tem paixões, a gente está usando uma definição bastante técnica da palavra paixões. A gente tem que entender o que está sendo dito aqui. Não é possivelmente aquilo que a gente pensa a respeito de paixão no nosso vocabulário normal. A gente fala assim: eu estou apaixonado pela minha esposa, ou então estou apaixonado por esse filme, por essa comida, alguma coisa assim. A gente está falando a respeito, geralmente, de um sentimento muito forte que nós temos. Quando na teologia a gente fala a respeito de Deus não ter paixões, a gente não está falando simplesmente a respeito de um sentimento muito forte. Não ter paixões, nessa linguagem técnica, é diferente de falar sobre sentimentos. Deus claramente tem sentimentos. É o que a gente vê aqui em Isaías 62:5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Quer dizer, Deus tem o sentimento de alegria. Ou Salmo 78:40. Quantas vezes o provocaram no deserto e entristeceram na solidão? Deus se entristece. Ou Êxodo 32:10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma. De você farei uma grande nação. Quer dizer, Deus sente furor. E o Salmo 103:13. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quer dizer, Deus tem compaixão. Então, claramente, Deus tem sentimentos. O que ele não tem são paixões. A gente deve entender paixão aqui como um sofrimento, como Deus, de alguma maneira, ser menos do que aquilo que ele é. Deus não é afetado pela sua criação de uma forma que ele se torna menos do que ele é ou que ele se torna mais do que aquilo que ele já é. Os sentimentos de Deus não mudam nada a respeito do ser de Deus. Se a gente pensar sobre paixão, a gente sofre por causa das nossas paixões. Alguma coisa pode ser tirada de nós, ou alguma coisa pode ser acrescentada a nós. Isso não acontece com Deus. A gente também deve pensar o seguinte: muitos dos nossos sentimentos são sentimentos pecaminosos, e isso não acontece com Deus. Por isso que Paulo, aqui em Atos 5:17, está falando, em Atos 14:15, Deus não é sujeito aos mesmos sentimentos que nós, ou às mesmas paixões que nós. E de fato não é. Os sentimentos que Deus tem não são os mesmos sentimentos que nós temos. Então, é o que está sendo afirmado aqui em Atos 14:15. Ele não está sujeito às mesmas coisas que nós.
Em contraste, em Tiago 5,17, Elias sim, Elias era um homem igualzinho a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nós temos. Então, existe alguma coisa qualitativamente diferente nos sentimentos de Deus relacionados aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos muitas vezes são pecaminosos, eles são afetados pela queda, eles também são afetados pelo simples fato de que nós somos criaturas, mesmo se a gente descontar aí o pecado. Deus não tem sentimentos da mesma maneira que nós temos, são sentimentos qualitativamente diferentes. Tem uma frasezinha aqui que para mim é bastante útil para a gente pensar nisso, é dizer: Deus não tem paixões, Deus tem perfeições. Os sentimentos de Deus, eles existem, mas eles não são iguais aos nossos sentimentos. Então, ao invés de rejeitar simplesmente a doutrina da impassibilidade de Deus, acho que a gente tem que afirmar essa doutrina, mas não confundindo, não pensar que Deus é impassível no sentido de que ele não reage de maneira alguma a nós ou de que ele não tenha sentimentos, mas que esses sentimentos de Deus são puros, são santos, são qualitativamente diferentes dos nossos sentimentos. E com isso, acho que a gente deve sim seguir afirmando essa doutrina e considerar que ela sim tem embasamento bíblico. Também relacionado com isso, a gente tem o desafio da teologia do processo. A teologia do processo, ela afirma que processo, que mudança, são elementos essenciais da existência. Tudo que existe passa por mudança. Deus existe, logo então, Deus muda. Deus está em um processo de mudança. Esse é o raciocínio da teologia do processo. A teologia do processo, ela influenciou uma vertente mais recente, que é o teísmo aberto. Essa percepção de que Deus também está mudando, de que ele está sendo afetado pela criação de uma tal maneira que ele está mudando. O apelo da teologia do processo está em afirmar que Deus então ele muda em relação àquilo que a gente faz. Pensar que um Deus que não muda é um Deus que não pode de fato se relacionar conosco. A gente deve considerar o seguinte: abertamente, a teologia do processo ela é mais baseada em questões filosóficas do que em afirmações bíblicas. Assumidamente, elas estão fazendo isso. Eles estão rejeitando coisas que a Bíblia fala em favor de especulações filosóficas. Abertamente, então, o Deus que essa teologia cria não é o Deus da Bíblia, mas sim um Deus da filosofia deles. Essa teologia faz pensar que a gente é importante. Nós somos importantes ao ponto de que nós podemos mudar o ser de Deus. Em resposta a isso, a gente deve dizer o seguinte: biblicamente, a nossa importância não vem do fato de que a gente pode influenciar Deus, mas sim do fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Isso é que faz com que nós sejamos importantes. E outro erro da teologia do processo é pensar que Deus está tão sujeito à mudança quanto o universo que ele criou. Quer dizer, sim, é verdade a observação de que tudo passa por mudança, mas daí a gente não conclui que Deus também passa por mudança. A criação passa por mudança, mas não o Criador. A gente deve afirmar essa distinção radical entre o Criador e a criatura. E afirmar o que fala aqui Hebreus 1, 10 a 12, citando o Salmo 102. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais serão fim. Quer dizer, a gente reforçar isso e dizer que esse processo de mudança é uma característica da criação, mas não uma característica do ser de Deus. A gente deve afirmar que Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Deus é infinito na medida em que não está sujeito a nenhuma das limitações da humanidade ou da criação em geral. Ele é muito maior do que tudo que ele fez
muito maior do que qualquer outra coisa que existe. E Deus é pessoal na medida em que interage conosco como pessoa. E podemos nos relacionar com Ele como pessoas. Podemos orar a Ele, adorá-lo, obedecê-lo, amá-lo. E Ele pode falar conosco, regozijar-se em nós e nos amar. Quer dizer, é dizer que Deus é tanto transcendente quanto imanente. Em linguagem mais técnica, a gente deve afirmar essas duas características do ser de Deus. O que acontece com a teologia do processo e com o teísmo aberto é que eles enfatizam exageradamente a personalidade de Deus e ignoram a infinitude de Deus. Por outro lado, também existem teologias que negam o sentimento de Deus e enfatizam a sua infinitude. Uma delas é o deísmo, quer dizer, é a ideia de que é um Deus simplesmente distante, criador, mas que não interage conosco. A Bíblia nos ensina essas duas coisas. Deus é tanto infinito quanto Ele é pessoal. Deus é tanto transcendente quanto Ele é imanente. Essas duas coisas estão presentes no ser de Deus. E pensando aí, para que isso não fique muito abstrato, qual é a importância da gente pensar na imutabilidade de Deus? Bom, para a gente pensar na imutabilidade de Deus, a gente pode pensar no contrário. E se Deus pudesse mudar em seu ser? E se Deus pudesse mudar em seus propósitos? E se Deus pudesse mudar em suas promessas? Vamos pensar a respeito disso. Se Deus pudesse mudar no seu ser, então, se Ele pudesse mudar para melhor, isso significaria que Ele ainda não é perfeito, que existe alguma coisa em que Deus ainda pode melhorar. E se Deus pudesse mudar para pior? Então a gente nunca poderia ter plena confiança em Deus. Porque a gente estaria pensando que em algum momento esse Deus que é perfeito, que é santo, que é maravilhoso, ele podia se tornar menos do que isso. E então a gente passaria a ter um Deus que não é totalmente bom. E nós estaríamos debaixo então da soberania de um Deus que é menos do que perfeitamente bom. E seria assustador pensar nisso. E se Deus mudasse nos seus propósitos, ou se Ele mudasse nas suas promessas, imagina se Deus fosse submetido a caprichos como nós, seres humanos, fossem. Acho que todo mundo tem a experiência de alguém ter feito uma promessa e não ter sido fiel nessa promessa. Infelizmente, todos nós já passamos por isso. Pessoas que não são fiéis, que assumem compromissos com a gente e que depois falham com esses compromissos. E imagina se assim fosse com Deus também. Se Deus fizesse promessas que Ele não pudesse cumprir ou que Ele não tivesse a intenção eventualmente de cumprir. Seria horrível pensar nisso, seria horrível ter um Deus assim. Então, que bom, graças a Deus, que Ele não muda no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Ele não muda no seu ser, na sua perfeição, nos seus propósitos, nas suas promessas. Então, isso é fundamental para a nossa fé. A nossa fé, a nossa confiança, ela resta em um Deus que não pode mudar. E por isso a gente pode ter plena convicção de que Deus não vai mudar e de que aquilo que Ele promete, aquilo que Ele tem o propósito de fazer, isso de fato Ele vai cumprir. Outro dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua eternidade. E a gente pode definir eternidade da seguinte maneira: Deus não tem começo, fim ou sucessão de momentos em seu próprio ser. E Ele vê todos os tempos igualmente vividamente. Mas Deus vê eventos no tempo e age no tempo. Aí os dois lados dessa definição que a gente quer manter em equilíbrio. Essa doutrina da eternidade de Deus, às vezes é chamada de doutrina da infinitude de Deus com respeito ao tempo. Quer dizer, pensar que Deus é infinito, nesse caso especificamente em relação ao tempo. Então, Deus é atemporal em seu próprio ser. É o que fala o Salmo 92. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Êxodo 3:14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Todos esses textos, então,
Então, fazendo referência a Deus ser atemporal em seu próprio ser. Ele não sofre mudanças dentro do seu próprio ser em relação ao tempo. Outra coisa é que Deus vê todo o tempo com igualdade vívida. Quer dizer, todos os momentos para Deus são igualmente vívidos. Aqui o Salmo 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. E 2 Pedro 3,8. Repetindo isso. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. E Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. A maneira do Wayne Grudem de ilustrar isso é colocando da seguinte maneira. A gente tem aqui essa figura, pensar que esse daqui é Deus e a criação, a vida de Cristo, o tempo presente, originalmente para o Wayne Grudem era 94, o julgamento final, a eternidade. Deus vê todos esses tempos igualmente de maneira vívida. Não é como nós, que olhamos para o passado de uma maneira, para o presente de outra, e o futuro nós nem vemos o futuro. Deus está vendo toda a história diante de si de uma maneira igualmente vívida. É isso que a gente quer dizer, então, quando a gente está falando sobre esse aspecto da eternidade de Deus. E, no entanto, a gente afirma que Deus vê os eventos do tempo e ele age no tempo. A gente não deve pensar na eternidade como pensando que Deus não vê essas coisas ou que Deus não age no tempo. Olha o que fala Gálatas 4, 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quer dizer, houve um momento específico na história em que Deus enviou o seu Filho. Deus está agindo no tempo e agiu de uma maneira significativa quando enviou o seu Filho. E Efésios 1, 9 e 10, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Então, de novo, esse Deus que é transcendente, ele também é imanente e ele age, de fato, na história. Em contraste, nós sempre existiremos no tempo. Essa é uma característica, um atributo de Deus que, de fato, é incomunicável, porque nós nunca vamos experimentar isso da mesma maneira que Deus experimenta. Quando fala em Apocalipse 21, 23, a cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nesse texto aqui de Apocalipse, faz parecer que na eternidade não vai haver uma sucessão de tempo. A gente está acostumado com a sucessão de tempo sendo marcada pelo sol e pela lua. Quer dizer, é uma das maneiras como a gente observa o tempo passando. Mas, em compensação, em Apocalipse 22, 2 diz o seguinte: no meio da praça da cidade, e de um lado e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quer dizer, aqui não tem essa ideia dos meses passando, ou das estações passando. Quer dizer, quando a gente lê esses textos, a impressão que dá é de que mesmo na eternidade nós vamos sentir, de alguma maneira, a passagem do tempo. Não da maneira que sentimos hoje, existe alguma coisa diferente aí, mas de qualquer maneira. Esse, de fato, é um atributo incomunicável de Deus e nem mesmo na eternidade esse atributo estará realmente comunicado a nós. Deus não vê o tempo passando da maneira como nós vemos o tempo passando. E um quarto dos atributos incomunicáveis é a onipresença de Deus. E a gente define da seguinte maneira: Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais. Está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser,
mas age de forma diferente em diferentes lugares. Aí a gente pode pensar aí na infinitude de Deus em relação ao espaço. A gente já falou da infinitude em relação ao tempo. Isso daqui é como a gente pensar na infinitude dele em relação ao espaço. Então, Deus está presente em todos os lugares. Aliás, a gente deve dizer que todo o ser de Deus está presente em todos os lugares. Não é como pensar que Deus é tão grande que pelo menos uma parte dele está presente em todos os lugares. Não é nem isso que a gente está afirmando. A gente está dizendo que Deus está plenamente presente em todos os lugares. Olha o que diz Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Quer dizer, nós estamos dentro do ser de Deus de alguma maneira. Nós estamos nos movendo e existindo dentro de Deus. Ou o Salmo 139, 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Quer dizer, aqui, essa ideia de que não apenas que Deus está presente em todos os lugares, mas que todo o ser de Deus está presente em todos os lugares. Isso pode ser um pouco difícil de entender, mas a gente deve considerar que Deus não tem dimensões espaciais. O nosso corpo tem dimensões espaciais e então não seria aplicável. Mas isso não acontece em relação a Deus. Por isso ele pode estar totalmente presente em todos os lugares. É o que fala aqui 1 Reis 8, 27. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Quer dizer, o ser de Deus ele é maior do que aquilo que ele criou. E Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Então, a gente tem esse equilíbrio entre essas diferentes afirmações, que, por um lado, Deus está habitando em todos os lugares e que, por outro lado, nenhum lugar é grande o bastante para que Deus possa habitar ali. É a ideia, então, de que Deus está presente em todos os lugares e que, ao mesmo tempo, Deus não tem dimensões espaciais e não há um lugar que o possa conter. A gente deve pensar, falando sobre essa onipresença, que Deus pode estar presente para punir, sustentar ou abençoar. Deus está presente em todos os lugares, mas ele está presente de maneiras diferentes em lugares diferentes. Em alguns lugares, Deus está presente para sustentar, como fala em Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Mas Deus está presente em alguns lugares. Deus está presente em alguns lugares para abençoar. O Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Existem textos que fazem parecer que Deus está menos presente em alguns lugares. Olha o que fala Jeremias 23, 23. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Quer dizer, parece que às vezes Deus está longe ao invés de estar perto. Ou Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Quer dizer, parece que há situações em que Deus está longe de nós, ele está separado de nós. Ou Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Quando a Bíblia fala que Deus está distante, nós entendemos que ele não está próximo para abençoar. Quer dizer, Deus está sempre presente em todos os lugares, mas ele está presente de maneiras diferentes em cada lugar. Às vezes Deus está presente para nos sustentar,
para nos abençoar, mas há vezes em que Ele está distante para fazer essas coisas. Por causa dos nossos pecados, Deus parece estar distante, é que a atitude que Ele está tendo em relação a nós é diferente, e isso é uma maneira da gente expressar que Ele está, então, distante de nós. Quando a gente fala que Ele está distante, a gente está dizendo que Ele não está próximo para abençoar ou para sustentar. E o próximo dos atributos incomunicáveis, o último que a gente vai estar falando aqui, é a unidade de Deus. E a gente define assim: Deus não está dividido em partes, mas vemos diferentes atributos de Deus enfatizados em momentos diferentes. É uma coisa que a confissão, que eu já mencionei, também fala. Deus não é feito de partes, ele não tem partes ou paixões. Esse atributo de Deus, ele também é chamado de simplicidade. Embora a palavra simplicidade aqui é diferente, mais uma vez, do nosso uso corrente dessa palavra. Quando a gente pensa sobre uma coisa simples, a gente está possivelmente pensando diferente do que é a simplicidade de Deus. Quando a gente usa simplicidade nesse contexto aqui, a gente está falando que Deus não é complexo, ou que ele não é composto de partes. Simplicidade é simplesmente isso, dizer que Deus não é composto de partes. A gente vê isso aqui em 1 João 1,5. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Ou também 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui, Deus é amor, está dizendo assim, Deus é totalmente amor. Não é uma parte de Deus que é amor, mas que Deus, em todo o seu ser, é amor. Ou Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Quer dizer, o ser de Deus, aqui no caso falando a respeito do Filho, ele não é composto de partes, existe uma unidade no ser de Deus. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: todo o ser de Deus inclui todos os seus atributos. A gente não deve pensar nos atributos de Deus como pedaços de Deus ou como partes de Deus. Então, existe uma parte de Deus que é amor, existe outra parte de Deus que é justiça, existe outra parte de Deus que é misericórdia, e assim por diante. Não, o testemunho das Escrituras é de que Deus é totalmente amor, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente misericordioso. Então, cada atributo de Deus está falando a respeito de Deus como um todo. E cada atributo de Deus qualifica cada outro atributo de Deus. Isso tem a ver com a perfeição de Deus também. Não existe algo que pode ser acrescentado a Deus. Não existe algo que pode ser retirado de Deus. Deus é perfeito no seu ser. Então, todos os atributos de Deus, eles estão falando a respeito de quem Deus é, e cada um desses atributos está falando a respeito do ser de Deus como um todo, e cada atributo qualifica os outros atributos. Então, quando a gente fala que Deus é um amor que é justo, é um amor que é misericordioso. Quando a gente está falando sobre a justiça de Deus, é uma atitude, é uma justiça que é amorosa. Essas coisas podem ser difíceis para a gente entender, porque a gente tem a nossa experiência como seres humanos, a gente pensa como essas coisas como partes daquilo que nós somos. Mas isso não é verdade a respeito do ser de Deus. A doutrina da simplicidade ou da unidade de Deus nos alerta a respeito de enfatizar qualquer atributo de Deus a despeito dos demais atributos. Quer dizer, às vezes nós podemos criar um ídolo nas nossas cabeças, quando a gente enfatiza a justiça de Deus, esquecendo do seu amor, ou quando a gente enfatiza o amor de Deus, esquecendo da sua justiça. O mesmo valendo para qualquer um dos atributos. Então, essa doutrina da simplicidade de Deus, embora possa ser difícil para a gente entender, na verdade, ela é fundamental para a gente entender quem Deus é. Nós temos esse Deus que é perfeito, ao qual nada pode ser acrescentado e do qual nada pode ser subtraído.